Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 40 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News nesta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Um bom dia para você que nasceu no dia 6 de novembro. Parabéns, feliz aniversário. Tudo de bom. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Grande terça-feira, um pouco de chuva, um pouco de calor, o mormaço está por aí, mas a vida que segue. Bom dia, terça-feira, César Martins. Bom dia, César, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos aí que nos acompanham. É isso aí, uma terça-feira, mais um dia aí quente, né, em todos os sentidos, a chuva aí retomando. A previsão é isso aí, depois de um 4-1. 4-1 que a seleção convenceu no primeiro tempo, ele estava assim lá, o pessoal falando. Desacelerou depois. A seleção vence no primeiro tempo, mas perde no segundo tempo. É bem por aí, o pessoal achou que iam descontar os 7-1 ontem, né? Na verdade, você vê que o Brasil ele tem um estilo aí de controlar a partida que as outras seleções não se importam, né? A Espanha começou a fazer gol, fez até não conseguir fazer mais. No Brasil não, ele fez o resultado no primeiro tempo, segundo tempo já começou a cadenciar, segurou, desacelerou, e aí começaram as substituições, e só administrou realmente para não ter desgaste, não ter nada. Eu não sei se é o ideal em Copa do Mundo, né? Eu acho que a Copa do Mundo é o momento de você mostrar que realmente você tem força aí para ser o campeão. Então o que você puder fazer, o que você puder utilizar, não é a hora de você se poupar, né? A Copa do Mundo é um momento que você espera 4 anos para chegar lá e dar o seu melhor, então... Vamos ver quem é o próximo, né, na sexta-feira. É isso aí. Vamos ver quem é o próximo. De repente poupou e para sexta, vamos ver quem vai ser o adversário na sexta-feira. Eu mandei os bons dias para os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, estou mandando agora um bom dia, né? E especial para a sociedade organizada, um bom dia. Por falar em sociedade organizada, ontem aconteceu, estava programada a audiência pública do plano diretor. Tudo bem que foi programada antes dos calendários da Copa, né? Da primeira fase, aquela coisa toda. E aí, mas dia do jogo do Brasil, ter a audiência pública, realmente não sei se teve muita gente, né? Não sei como é que foi. Mas fica aí a preocupação, né, com a situação da audiência. Tudo bem que ainda tem audiência no Legislativo, mas faz parte, né, César? Aí é que tá, né, Márcio? Eu acho que a gente tem o calendário da Copa há quantos meses atrás? Não tem a menor coerência. Será que não tem ninguém que consegue ter um pouquinho de atenção e falar, poxa, ao invés de fazer no dia 6, vamos fazer no dia 7? Ao invés de fazer no dia 5, sabe? De organizar, ao invés de fazer no dia do Jogo do Brasil, vamos fazer no dia seguinte, ou vamos fazer no meio da semana. Aí, hoje... Terça-feira. Portugal joga. O Brasil não tem jogo. Quarta-feira não tem jogo. Quinta-feira não tem jogo. Será que não dá? Tem que ser no dia do Jogo do Brasil, no dia... Muda. Não tem o que fazer. Isso, muda. É isso aí. Dá pra mudar, dá pra esticar, não tem prazo. Bom, até porque você atrapalha o mais interessado, né? A audiência pública é exatamente o momento do público estar ali participando, né? Ser efetivo. E aí a impressão que dá é que é proposital, né? É assim, quanto menos participação do público tiver, melhor embarcar. Então, quer dizer, já não é uma discussão para elaboração de documento, é a apresentação do que eles têm de ideia. Ponto. A audiência pública é outra coisa, né? Bom, mas vamos aguardando.
Terça-feira, vida que segue, dia 6. Vamos às notícias nesta manhã de terça-feira. 6 de dezembro de 2022. Senado pode votar na quinta projeto que tipifica rixa em estádio de futebol. Em sessão deliberativa nesta quinta-feira, dia 9, o plenário deverá colocar em votação uma pauta com 4 itens, entre os quais o projeto de lei que altera o Código Penal, Decreto de Lei 2848 de 1940, para prever o crime de rixa com decorrência de eventos esportivos que pode resultar em até 8 anos de prisão. Brigou no futebol, foi pegar ali na estação de trem, ou então ficou aguardando a saída do estádio, teve quebra-pau, não tem como. Pode ser, se for passou isso, vira crime. Vira crime. E a gente está cansado de ver tantas situações, né? E passou da hora, né, Márcio? Passou da hora. Cara, criminoso, bandido é bandido em qualquer lugar. Assim, não dá pra... não, porque é político, vamos fazer de uma forma diferente. Não, porque é no estádio. Não, bandido é bandido, criminoso, crime é crime. Crime é crime, ponto. E ponto. Então você tem que responder pelos seus atos. Não dá pra ter essa impunidade, essa quantidade de violência que a gente continua vendo no estádio. Seja violência física, seja violência moral. Então precisa acabar. Precisa realmente começar a repreender, ser mais firme nas sanções. Porque não... virou bagunça. É engraçado, né? Você vê na Copa, você olha lá o estádio, você tem uma visão diferente dos estádios, né? Público diferente. Tudo bem, a gente sabe que é Copa, que não é nada barato, não é nada fácil estar lá, mas tudo bem. Essa situação é que se busca dentro dos estádios. Sim. Né? De repente, com essa lei, os estádios se tornam ambientes mais familiares, né? É isso aí. Como já foi um dia, já né, foi, né? Mais familiares, voltar essa expressão, né? Então todos aí, pai levando os filhos, acompanhando e ficando tranquilo, porque a preocupação maior é essa, né? Você sai do estádio aí, seu time venceu, alguém está com raiva, você está com a camisa do time, ou você vai ter que sair do estádio, tirar a camisa, colocar na bolsa? Então, porque, e aí é que tá, né? Ah, não, pô, a gente já tem hoje uma limitação, um jogo com torcida única, quando são os grandes times do estado jogando, se confrontando. Aí, só que no entorno do estádio, tem as emboscadas ali, realmente você não consegue mais usar a camisa do seu time, você não consegue torcer, virou algo muito perigoso. Virou perigoso, virou uma questão mais séria, né? Não é um jogo de futebol. E aí como é que você sai com a sua mulher, seus filhos, vai para um estádio ver um jogo? Não, vamos ver, melhor ver num barzinho ou ver em casa, que pelo menos você está em segurança. Né? Tá em segurança. Vamos aguardar. Com certeza deve vir a lei. E aí de repente a execução dela e como isso vai ser feito aí, principalmente nos jogos, né? Depois da Copa agora vamos entrar no recesso, aí só em janeiro com a Copinha, né? Que não tem esse tipo de problema. A Copinha mais tranquila. Mas aí começam os estaduais e aí a coisa pode começar a pegar. Vamos a mais uma matéria nesta manhã. Vamos. Terça-feira. Justiça analisa orçamento secreto. Depois de meses de suspense, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, pautou, enfim, para amanhã o julgamento das ações que contestam a constitucionalidade das emendas do relator do orçamento, conhecidas pela sigla RP9, apelidado orçamento secreto. Trata-se de um instrumento fisiológico opaco que não leva em conta critérios técnicos e incentiva a corrupção. Espera-se que a maioria do plenário varra para o lixo esse expediente criado em 2019 pelo governo Bolsonaro para comprar apoio político e blindar o presidente de investigações e pedidos de impeachment. A função do STF é impedir que o Congresso estabeleça qualquer regra orçamentária contrária aos princípios constitucionais de moralidade, impessoalidade, publicidade, isonomia e equidade. É exatamente o caso do orçamento secreto. O dinheiro distribuído a quem apoia o governo é controlado pelos caciques do Centrão, em particular aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e ao Senado, Rodrigo Pacheco. As verbas são destinadas a projetos de retorno político aos parlamentares governistas, em geral em seus redutos eleitorais, e não onde façam sentido sócio ou econômico. Na previsão para o ano que vem, o orçamento secreto foi estimado em 19,4 bilhões. Desde 2020, já foi gasto uma fábula por esse meio expediente, ao redor
de 55 bilhões. Sem saber o nome dos beneficiados, fica difícil ligar os pontos entre quem decide o investimento e suas conexões com os empresários locais que tocam as obras, nem sempre da maneira republicana. Não faltam fortes indícios de corrupção em vários lugares, a começar pelas maracutaias denúncias da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e do Paraíba, Codevasf. Bom, é o Centrão, é o orçamento secreto, teve situações fora também que envolveu aí estatais, quer dizer, a gente não está livre disso nunca, né? Ô Márcio, eu acho que esse... O texto está bem pegado, está bem forte, mas César... Retrata a realidade, assim, um mecanismo que nunca deveria ter sido criado, assim, porque os governistas ali, os congressistas, etc., não estão tratando com o recurso deles. Não é a verba. Se fosse a verba do gabinete deles, já teria que ter transparência. Se tratando do orçamento da União, piorou. Como é que pode ser secreto um dinheiro que é público? Então não existe a menor coerência. Como é que você não sabe de onde vem e para onde vai algum recurso que é exatamente do povo? Então não tem a menor coerência. O porquê a gente não dá transparência? Assim, toda vez que a gente esconde algo, é porque alguém não pode saber. Se alguém não pode saber, alguma coisa errada tem. É aí que tá, a gente está tratando com o dinheiro a gente precisa culturalmente mudar isso. Quando eu falo culturalmente, é cultura geral. Tanto da população, que tem que cobrar com mais veemência, tem que ser mais... taxativa, tem que apertar mais ali o candidato que você apoiou, para quem você confiou seu voto, assim como a classe política entender que eles não estão trabalhando com o dinheiro deles. E assim, tem que ser, é o que a gente estava falando da audiência pública. Assim, não é o que é mais interessante pro gestor, pro político, é o que é mais interessante para a comunidade a qual ele está prestando o serviço. Então, Márcio, eu acho que isso aí é só desfazer o que nunca deveria ter sido feito. Você comentou, você falou em criar. Na verdade, eu entendo como criar. Na verdade, é uma readaptação, né? Os caras estão reinventando. É isso trocando a roupa para ficar a mesma atitude. É isso aí. Estão inventando uma nova camisa para vestir uma atitude que já é. Nós já tivemos, historicamente, essas coisas acontecendo. Exato. Vamos lembrar aqui os anões do orçamento, você lembra disso? O sujeito que ganhou 7 vezes para justificar o dinheiro, ganhou 7 vezes na loteria esportiva. Pô. Lembra? Os anões do orçamento? Olha o orçamento de novo aí, meu Deus do céu. É isso aí. Aí você só criando ferramentas para deixar de dar transparência. E assim, se não tem transparência, já foge do princípio do serviço público. A gente fala assim que o combate à corrupção ele tem que ser intenso, né? E assim, cabe ao Congresso legislar, né? Não. Orçamento é outra coisa. Você vai se economizar do seu orçamento, tudo bem. Tudo Acho bem, que é isso todos aí. os poderes deviam trabalhar com essa questão da economicidade. Claro, do você orçamento. tinha que colocar a meta para ter Perfeito. um consumo menor, O assim, judiciário um apresentar custo menor suas em contas, tudo. o legislativo apresentar suas contas, o executivo. É isso aí. Ter uma situação de transparência devida. Não dá, né, César? Fica Então, difícil, né? é igual essa situação assim. Agora que vai votar o orçamento, esse negócio estava parado. Então, Por que tava parado? Uma pauta tão importante e você mantém ali ela, sabe? Então, Márcio, é delicado, assim como São Paulo, é também totalmente escandaloso. Como é que se aumenta o salário em tamanha relevância, em 50% o salário do governador, que vem no efeito cascata. Com todo mundo, né? Normalmente, esse efeito cascata só pega as pessoas que já têm uma remuneração maior. Enquanto quem ganha menos e é mais atingido por inflação, pela crise econômica, continua ganhando menos. Então, salários... Eu não tenho a ideia do valor que é o salário do governador hoje. Passou a 34, se eu não me engano. Foi para 34? Passou a 34, era 26, passou a 34. E aí os prefeitos podem chegar a 34 também.
Não pode passar de 34. Não podem passar de 34. Podem chegar a 34. Sim. E aí também, junto à Câmara, a Assembleia... Porque o que... Então, só que o ponto é, esse teto sobe para todo mundo que tá no teto. Sim. Quem tá batendo... Então aí se o nos prefeito, se os municípios aprovarem um salário até 34 também pro prefeito, os funcionários que trabalham pelo teto também sobem. Sobe. Então quer dizer, uma elevação, mas do teto. Só que- Agora o piso continua lá Continua embaixo. mesmo. Só que para votar no âmbito dos municípios somente em 2024. Sim. Só no último ano da legislatura. O legislador, salvo se ele for reeleito, né, ele não legisla em benefício próprio, ele legisla sempre para a próxima legislatura. Então, no final das legislaturas, acontecem essas situações de aumento de 50%. Tudo bem, vamos ver. Não, vamos ver. Na verdade, não sancionou ainda. Vamos ver qual vai ser a postura. A postura dele, o quanto do isso vai governador. repercutir nos cofres públicos. Claro, né? exatamente. Porque também não tem, ninguém apresentou esse número. Qual é o impacto desse aumento de salário? A Câmara votou, autorizou, cabe a ele aplicar ou não. Sim, é isso aí. Você fala, não vou aplicar isso aqui, É não, e pronto. Então vamos aguardar aí. Mas que ela está verificando ali, daqui a pouco ele traz informações. 30. Microfone. 34.500 e... Qual é o número para nós aí? O teu salário aí, 34 mil. E lá vai bolinha. 34.572. O vice é 32.800, né? E secretários 31.100. Então, olha, secretarias, Sim. você já imagina aí, se você aumentou 50%, vamos ver, né? 34, quando você aumentou disso aí, né? Então, era 20 e qualquer... Era 20, 23. era pouco menos de 24. 23, ai, pronto, aí já foi para 34. Pouco menos de 24, aí você aumenta mais aumentou 12, né? Você aumenta 50%. Fazer um cálculo básico. Se você tiver 50 secretários, porque acho que em São Paulo, na capital, você tem as prefeituras, subprefeituras, né? Sim. No caso do município, você aumenta isso, no município você arrebenta. Agora você imagina no estado, que é uma coisa de 465 prefeituras. E delas sempre tem os órgãos estaduais. Sim. Você imagina como é que isso não vai, o impacto disso aí. Bom, vamos aguardar. 9 horas mais 57 minutos, vamos para mais uma matéria. Terça-feira, dia 6 de dezembro. Inauguração da sede da São Paulo Escola de Dança. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo realiza hoje às 10 horas, já começou já, a inauguração da sede da São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas do Governo do Estado de São Paulo, considerado o maior da América Latina. O espaço oferece cursos 100% gratuitos para jovens a partir de 13 anos com situação de vulnerabilidade social. Na ocasião estão presentes o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e a diretora do ProDança, organização social gestora da SP Escola de Dança, Inês Bogué. Bom, tá aí uma escola. A gente está falando dessa questão da economia criativa, inclusive a cidade de Cubatão está desenvolvendo aí projeto para ver se consegue ser agraciada, se tornando uma cidade criativa. Está acontecendo em São Paulo, 100% gratuitos. Isso é sempre bom, né, César? Escola, arte... É sempre bom porque é o que a gente sempre comenta, né, Márcio? Você começa a criar atividades culturais, atividades de desenvolvimento e colocar especialmente as crianças inseridas nesse... Porque se você não cria opções atrativas para a criança a criança não para, a criança precisa ter atividades. Então, se ela não encontrar atividade criativa, atividade que estimule, que ela desenvolva, que ela cresça, que ela aprenda, crie ou descubra um dom, um talento, ela vai continuar na rua, ela vai se inserir no que tiver à disposição dela. Então, se o Estado, se o governo não cria mecanismos de inserção, fica limitado a só quem tem uma condição financeira melhor fazer isso de forma particular. E aí as crianças aí que tem uma situação
familiar menos resolvidas, menos beneficiadas, acabam sem ter opção, né? Não tem condição. Às vezes já tem dificuldade de se alimentar, muitas das vezes. Já Quem falta dirá condição pagar cursos curso. extracurriculares. Sem contar que a gente fala, né? São Paulo é uma metrópole, né? E o restante do estado, né? Sim. Fica essa preocupação É em isso relação aí. às políticas do estado. Porque se lá em São Paulo não atende, né? Você imagina o restante do estado. Precisamos evoluir muito. Muito. Santos tem feito um trabalho muito bom também nessa parte aí das oficinas criativas, etc. Agora, o restante da região também precisa trabalhar. Praia Grande também tem um trabalho aí mais tímido do que Santos, mas tem um trabalho bom também. As demais cidades precisam, acho que, trabalhar em prol disso, assim, os gestores investirem um pouco mais aí a sua atenção, principalmente nesse tipo de atividade, de estímulo, para as empresas também abraçarem a ideia e desenvolver. E a coisa acontecer. 10 horas em ponto, manhã de terça-feira. Tá começando agora o negócio lá, então, a inauguração. É isso aí. Se for britânico, tá começando agora. Mas Brasil sempre tem aquele jeitinho, né? Vamos à próxima matéria desta manhã. CREA São Paulo abre inscrições para o segundo encontro do programa Mulher. Evento traz temas voltados ao protagonismo feminino e o mercado de trabalho. Debater a construção de um ecossistema mais justo para todos, com empoderamento das mulheres e participação dos homens em iniciativas de equidade de gênero. Fora auxiliar no combate ao assédio no mercado de trabalho. Estes são alguns dos objetivos do segundo encontro do Programa Mulher, fortalecendo vozes femininas, organizado pelo Comitê Gestor do Programa Mulher do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que acontece no dia 8 de dezembro, a partir das 19 horas, na sede Angélica. O evento, que está com inscrições abertas, conta com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Conselho. Na segunda edição, o comitê traz a discussão sobre os temas após identificados como prioritários em um segundo ano da atuação no Estado. Fomentar a discussão sobre assuntos que envolvam os espaços que as mulheres têm conquistados é essencial para abrir novas oportunidades, inclusive para as mais jovens, ressalta a engenheira Poliana Siqueira, coordenadora do Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo. No ano passado, a diversidade de gênero também esteve em pauta, assim como a importância da inserção feminina nas profissões. Tá aí o CREA. Isso aí. A atividade, não sei, isso é bom, né? É interessante, sempre interessante, porque como a gente estava falando anteriormente, é a inserção, né? É um trabalho de inserção, assim como a questão da inserção na criança em atividades culturais, a inserção é um estímulo, a conscientização do estímulo, da inserção das mulheres, né, no mercado de trabalho, na importância das mulheres estarem participando de forma mais ativa, efetiva. Então, eu acho que toda a ação, toda a atividade aí no intuito do crescimento, do desenvolvimento, da mudança, né, proporcional aí entre... a gente ainda tem, infelizmente, né, menos mulheres no mercado de trabalho, em especial cargos de liderança. Os salários, mesmo em cargos compatíveis, não são ainda iguais. As mulheres ainda têm aí uma remuneração por volta de 30% menor. Então é importante esse tipo de discussão, esse tipo de conscientização, esse tipo de estímulo para que a gente realmente tenha um critério de igualdade, de reconhecimento. Eu acho que é o caminho aí da evolução, né, Márcio? Eu acho que é uma tendência que a gente ainda demorou demais, né, para... É interessante aqui nessa questão, a gente falando da igualdade, principalmente se tratando de uma área de construção civil, né? Sim. Que é uma área predominantemente
masculina, né? Essa Sim. coisa da figura masculina. E quando o CREA abre esse espaço e traz essa discussão, é muito bom, né? É muito bom. Afinal, a Constituição Civil ainda não... Existem espaços, né, que as mulheres estão ocupando, mas a Constituição Civil seria um dos lugares onde ela precisa também avançar. Exato. Porque, lógico, tem mulheres que já operam, mas tem alguns momentos a força física é o impedimento. Não, né? e o Márcio, especialmente aí quando a gente fala de engenheiros e arquitetos, basta ir em qualquer universidade aí você vê o volume de mulheres que cursam e que se formam, assim, porque muitos homens fazem parte dos cursos, mas não chegam a se formar. Agora, o número de mulheres que fazem e concluem o curso é altíssimo também. Então é super salutar, é importantíssimo esse tipo de ação, de conscientização, de discussão para fomentar e realmente apoiar. Romper esse preconceito É isso aí. que existe e apoiar. Exato. Maravilha. Vamos a mais uma matéria. Terça-feira. Choveu, fez sol agora, calor subindo. Subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia aprovou nesta segunda-feira seu relatório final. O texto apresenta 30 recomendações para órgãos e poderes públicos a fim de recuperar as perdas no setor ocasionadas pela pandemia do Covid-19. Uma das sugestões é a orientação para que os Ministérios da Educação e da Economia recomponham o orçamento da educação básica. Também se recomenda o apoio a programas que possibilitem a melhoria na infraestrutura e na conectividade das escolas, além da aprovação de projetos de lei pelo Congresso Nacional, como a PLP 235/2019, que prevê a instituição do Sistema Nacional de Educação, o SNE. O relatório será apresentado à Comissão de Educação do Senado, da qual a subcomissão faz parte, na próxima quinta-feira, e aponta dificuldades enfrentadas por profissionais da educação com a atuação remota. Foram diagnosticadas consequências como desmotivação profissional, problemas emocionais das equipes, falta de equipamentos, falta de infraestrutura e falta de conexão adequada à internet, exclusão e evasão escolar. Também foram constatados, segundo o parecer, problemas em relação à merenda escolar e a situação de insegurança alimentar de muitos estudantes, o que indicou a necessidade de implementação eficaz de protocolos sanitários na retomada das atividades presenciais, além da necessidade de foco nos cuidados com a saúde mental de estudantes e profissionais da educação. Nesse sentido, os senadores que fazem parte da subcomissão sugerem, entre outras medidas, um investimento orçamentário mais robusto na área educacional para fazer frente a esses problemas, também como a pactuação de ações de forma coordenada entre entes da federação. Bom, eu não vou passar para você, César, porque assim... Isso é um retrato do que sempre foi, né? É isso aí, sim. Você vê que a criação aí do Sistema Nacional de Ensino é de 2019. Então, já há muito tempo a gente sabe que precisa sim que as ações sejam colaborativas e a engrenagem funcione de forma cadenciada. Então, não adianta assim a União atuar de uma forma, os estados de outra. Então os entes federativos têm que trabalhar em conjunto, um completando o outro, para realmente a gente ter a educação é um ciclo, né? O desenvolvimento é cíclico. Então você sai daqui, tem que ter uma continuidade no mesmo ritmo, o que infelizmente ainda hoje não acontece. Com a pandemia, o prejuízo aí em desenvolvimento educacional foi gigantesco. Então, não deveria nem ter perdido espaço no orçamento. O que aconteceu aí, algo em torno de 25%. Em todas as esferas. Então, recompor é o mínimo. Sem ideia era ampliar, mas recompor é o mínimo. Eu não vi também novidade, alguma coisa que fala assim... Bom, recompor o orçamento da educação é o mínimo a ser feito. E o trabalho de que isso seja gradativamente ampliado. Não dá, a gente sabe que a gente também tem uma receita limitada, que não dá para, às vezes, para
pagar tudo que se deveria. Porém, assim, o planejamento para que esse aumento seja gradativo se a gente tem um aumento significativo nas verbas de educação, você consegue reduzir a insegurança alimentar, você consegue reduzir, até porque você vai estar conscientizando e educando as famílias, as crianças a se cuidarem melhor. Então você reduz atendimento em postos de saúde, em especial o atendimento inicial, a atenção básica ali, né? Realmente a UBS do bairro. Então o primeiro atendimento você consegue reduzir isso demais. Claro que internações, etc., são consequências de algo do menor atendimento. Tudo bem, mas aquilo que é programado você consegue. Mas assim, e mesmo se você consegue melhorar o teu atendimento inicial, atendimento básico, você reduz os casos graves, os casos de internação. Então assim, é tudo muito interligado. Só que tem que ter esse trabalho não só entre as secretarias, entre os ministérios, como também entre os escalões, a União, o Estado, o município, os bairros. Então a coisa tem que ser... Márcio, dispensaria inclusive trabalhos assim, e sugestão e relatório da Comissão de Desenvolvimento Educacional sobre isso, porque como eu vou só frisar, né, repetir o que eu já disse, recompor o orçamento é o mínimo. Você falou tudo. Pega o último orçamento do ano passado, do ano retrasado, verifica lá o que foi colocado e verifica se foi atendido. Sim. Olha, tem essas metas aqui. Não, a gente faz um novo relatório. Sabe aquele jogador experientíssimo que está com 86 anos? Mais ou menos o Richarlison com 86 anos, que vem aquela bola de voleio, que o cara pensa que ele vai fazer, mas assim, a cabeça pensa, mas o corpo não acompanha. Sim. Assim é Brasília. Brasília pensa, mas o Brasil não acompanha. É isso aí. Não tem pernas para isso. É isso aí. Então o pessoal fica lá discutindo o sexo dos anjos. Isso aí. Pô, pelo amor de Deus, eu estou esperando um relatório. Não, tem que ser feito isso, tem que investir naquilo. O orçamento secreto vai dar uma contribuição. O orçamento secreto, só de orçamento secreto são 20 bilhões. Então, quer dizer, vem cá, a gente está falando da educação, é hora de dar o voleio, a bola tá ficando, o orçamento secreto, de placa, né? Aí a gente volta, Márcio, no que a gente estava falando da seriedade. O orçamento secreto trabalha com 20 bilhões aproximadamente. Na última semana, as universidades federais tiveram um bloqueio de 300 milhões. Então, quer dizer, se teve o bloqueio é porque está faltando recurso no orçamento para poder custear tudo o que estava previsto. Só que, em contrapartida, você tem 20 bilhões tem um destinados sem clareza do destino final. Então, quer dizer, não falta recurso. Falta uma melhor distribuição, um melhor planejamento da aplicação dos nossos recursos. Nós estamos discutindo a PEC no caso do Bolsa Família. E o Bolsa Família destina-se R$600 às famílias. E se tiverem filhos menores de 6 anos, destina-se mais R$150. Ok, entendido. Mas espera aí. Se você já tem o entendimento que a necessidade de um programa social, a aplicabilidade desse programa, e ainda mais a colaboração de mais 150 por criança, espera aí, você tem as escolas. O que você está fazendo paralelamente a isso? É isso aí. Porque esse cidadão, se tem essas crianças, elas estão onde? Em que creche? Em que escola? Como é que você vai melhorar esse atendimento? Sim. Como é que você vai alcançar essas crianças? Quer dizer, as pessoas pensam separadamente. Se você está discutindo o aumento do Bolsa Família, né, do Auxílio Brasil, que se torna o Bolsa Família, o que você vai fazer paralelamente para agregar valores, para contribuir para que essas famílias cresçam nessa questão vertical, né? Sim, é isso. Eu acho que o grande ponto é esse, Márcio. Seja em cada etapa do que você está planejando em nível de serviço público. Não interessa se para o município, para o estado, para o país. Você tem que ter um trabalho conjunto. Você tem que sentar e sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a educação está pagando uma conta
que na verdade a saúde deveria estar pagando, Assistência a assistência social deveria estar trabalhando e pagando. A Secretaria de Desenvolvimento, de Emprego e Desenvolvimento deveria estar pagando. Quer dizer, Exato. Então, quer dizer, a escola hoje já absorve uma série de problemas que não foram absorvidos por outras secretarias, outros ministérios, outras atividades. Então é que tá. Muitos problemas de saúde, a escola hoje tem que trabalhar para poder, de alguma forma, apoiar a questão da insegurança. Pô, tem muita família que não tem condição de alimentar os seus filhos. A escola assumiu a responsabilidade de muitas das famílias em alimentar os seus filhos. E assim, esse não é o papel. Assim, a alimentação dentro da educação, ela é parte do desenvolvimento. processo. É a parte do, mas não é a atividade principal das unidades de ensino, da educação nacional. Claro que a gente vai trabalhar e oferecer cada vez com melhor qualidade o serviço. Agora, quem tem que suprir essa carência e essa falta que as famílias têm são outras atividades, outros projetos, outros programas. Você tem essas pessoas que estão sendo assistidas agora e você tem toda uma gama de serviços que deviam ser aplicados. E peraí, quando eu penso em aumentar o Bolsa Família, eu tenho que pensar também em melhorar esses serviços. É isso aí. Que não é só, por exemplo, o Auxílio Brasil, não é só aumentar o valor, não é só dar condição para que se faça um empréstimo consignado. Então, e se você aumenta o teu investimento em educação, em capacitação, você vai ter uma população mais preparada para aproveitar as oportunidades. E aí, se ela está preparada para aproveitar a oportunidade, ela está se empregando, ela está tendo condição de manter o seu autossustento, e aí você está deixando de pagar benefícios e aplicando o recurso para que as pessoas conquistem a sua dignidade, a sua liberdade, a sua independência e não fiquem reféns de programas sociais. Eu esperava um relatório, principalmente porque a gente vem falando sobre essa questão da desaceleração e aceleração depois da pandemia. Eu esperava um relatório, né? Lógico que ninguém vai inventar a roda, colocar o ovo em pé, mas nessa expectativa realmente frustrado. Essa comissão aí falando dessas, não sei nem que vai ser aprovado aí, porque pega o do ano passado, do ano retrasado, verifica lá qual era o relatório e o que foi feito. Aí sim. Vamos a mais uma matéria nesta manhã educativa de terça-feira. Essa manhã educativa de terça-feira, dia 5, dia 6. Ah, sim. Primeira homenagem aos profissionais do ano. Serão homenageados 5 profissionais pelo trabalho desenvolvido no ano 17 de dezembro, 17 às 20 horas. Isso faz parte do CREA Cubatão, uma realização ASIC, Confer, CREA São Paulo e Mútua São Paulo. Valor do ingresso R$ 80, sócios e familiares da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, R$ 60. Profissionais da Mútua e crianças de até 5 anos não pagam. É a primeira homenagem aos profissionais do ano que acontece no dia 17 de dezembro, 17 às 22 horas. Que acontece então no CREA, né? O CREA Cubatão, que fica ali próximo ao CIESP. Fica ali a próxima. Então, um abraço ao Marcelo, ao Duque e a todo o pessoal do CREA. Sucesso aí na elaboração dos trabalhos aí para desenvolvimento. A gente precisa, né? A cidade perdeu muito. Tinha-se festa, baile da cidade, os bares das entidades, né? Sejam dos representantes de classe, baile do OAB, sempre existiam festas na cidade e essas festas eram eventos sociais que acabavam fomentando também o comércio e gerando, né? Aquela questão dos formadores de opinião. Isso é muito bom, né? Precisa voltar esses encontros, voltar essas festas, César. E para quem trabalha, para quem busca desenvolver seu trabalho, aí, sua atividade com excelência, né? É importante o reconhecimento, é importante receber o reconhecimento, esse tipo aí
expressão, positiva, né? de homenagem, é importante. Eu só estranhei o horário, né? Porque iniciar às 22... das 5 às 22. Então eu que li errado, porque eu falei, pô, começar às 22 é uma balada, né? É porque acaba contemplando as crianças, esse público. Então exato, porque é uma homenagem, é um momento familiar, é um momento. Você vai receber uma homenagem, você quer que sua família esteja lá também, as pessoas importantes na sua vida. Então é interessante participar, por isso que eu achei estranho, mas então foi eu que liguei errado, ainda bem. Não, então eu também achei estranho. É no dia 17, né? É, dia 17. Dia 17. Depois a Maria Clara vai voltar ali pra gente. É das 17 às 22. Das 17 às 20 dias. É que deu 2,17 ali, né? 17 e 17. Maravilha. Então tá aí uma possibilidade no CREF. Lógico, é um investimento para você também acabar acompanhando. E lógico, né? A gente sabe que tudo tem custo, né? Tudo tem custo. E afinal de contas, faz parte. Precisamos se acostumar com isso, viu? Precisamos retomar, né? Esse tipo de atividade. Que, como você falou, né? A questão do baile da cidade, a gente tinha a festa portuguesa, a gente tinha as festas, próprias festas da OAB, exato. E a gente precisa retomar, né? Porque é um mínimo aí que a população merece. Isso não dá pra. Se não dá pra tudo ser. Como você falou, tudo tem um custo. Então, realmente, qualquer lugar que você vai, o custo é compartilhado, seja revertido em causas sociais, seja revertido pro custo do próprio evento, mas não dá só pra gente querer participar de tudo e não... Lembrando que você tem uma cidade, uma sociedade, você tem vários públicos nessa sociedade. Sim. E você tem que promover ações para todos eles. Para todos eles, é isso aí. E aí a parte da iniciativa privada também precisa estar desenvolvendo. Vamos, hoje é terça-feira, tem sessão na Câmara Municipal. Vamos acompanhar então o que está na ordem do dia. Pauta da 45ª sessão ordinária nesse dia 6 de dezembro de 2022. São o primeiro processo, que é um projeto de lei complementar 3032, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e autorizações ambientais do município de Cubatão, estabelece as taxas decorrentes do poder do Polícia Ambiental e revoga as posições em contrário. Está em primeira discussão esse, de autoria do prefeito. O segundo projeto também de autoria do prefeito, lei complementar, que altera o crescente dispositivo na lei complementar de 16 de dezembro de 2021, que institui a taxa de coleta de resíduos sólidos do município de Cubatão, a taxa do lixo. Opa, a taxa do lixo, hein? Está em primeira discussão, já pautado em 10/11. Então hoje está lá a pauta do lixo. E o terceiro processo é o projeto de lei número 80 de 2022, do vereador Alexandre Mendes da Silva, que institui o Dia do Motorista e inclui no calendário oficial do município de Cubatão. Esse está em segunda discussão. Eu acredito que, como sendo em segunda discussão, tem mais alguma coisa na pauta? Acho que não, né? Não, aí já fala sobre o projeto de lei complementar. Maria Clara, vê se você consegue. Esse da taxa do lixo, acho que já está, como já foi pautado, distribuído, ele nem aparece para a gente aqui na ordem do dia os detalhes. Mas é o da taxa de lixo referente ao ano de 2021. Exato. Que é o que estaria vigente agora. Que estaria vigente agora, que deu todo aquele problema. Eu não sei como ele voltou. É interessante saber como ele voltou. A gente já discutiu muito isso aqui. Eu entendo, para mim, que a forma de cobrança, a parametrização está errada, pelo menos como havia sido apresentado anteriormente, com base no IPTU. Assim, porque se é uma taxa de coleta de resíduo sólido, assim, você já paga pelo tamanho do seu imóvel no IPTU. Então não tem lógica dizer que porque você tem um imóvel grande, você gera muito lixo. Lixo não é nem metro cúbico, né? Então, é tonelada, né? É tonelada, então, exato. Metro quadrado e tonelada. Então não tem um exato, a parametrização não está correta. Não sei se corrigiram. Você falou, houve uma redução muito grande aí, favorecendo, mas acho que a métrica continua sendo essa questão do IPTU. Do IPTU, vai né? abrir precedente aí para um monte de questionamentos. E futuramente, certeza, processos judiciais, etc. Porque, como eu falei, não tem. Assim, você precisa me explicar qual que é a lógica de cobrar tonelagem de lixo, a taxa de lixo por peso em função do tamanho da sua residência. Como eu falei, eu posso ter uma residência gigante, desocupada, que não vai gerar lixo. Então, você vai estar gerando um pagamento mediante um serviço executado.
Então, de quanto é esse serviço executado, aí. quantos milhões está se fazendo e quanto representa Sim. essa participação do munícipe. Ninguém é contra pagar aquilo que é justo, aquilo que é isso aí. certo, mas de forma transparente, né? Então, instituído a taxa de lixo, ok, paga a taxa de lixo. Faz parte? Faz. Agora não pode ser uma taxa que é uma taxa, né? É isso Ela aí. pode ser algo que, poxa, a gente está saindo de uma pandemia, o comércio está se reestruturando, as famílias estão se reestruturando, as pessoas estão começando aí a ter uma mobilidade. As festas de fim de ano está tudo complicado, a gente está percebendo o comércio, eu não vou dizer enfraquecido, o comércio buscando se reerguer, né? E tudo isso impacta na mão de obra, impacta nos postos de trabalho, impacta em um monte de coisa, né? Mas é só uma taxinha? Não. Junta as taxinhas no meio e vê quanto é que não dá. E resumindo, tudo isso que você falou, tem que ser justo. Justo. O valor justo, a cobrança de forma justa, o parâmetro justo, tem que ser justo. Porque assim, é que tá, a gente está pagando, nós juntos estamos pagando um serviço que nos beneficia. Ok, aí tudo bem. Agora, não dá pra eu pagar mais por algo que eu não vou ter retorno, que eu não vou ter... Ah, legal, a tabela. Imóvel com uso residencial até 80 metros quadrados, R$10 por mês. Maior que 80 metros quadrados, R$13 por mês. Maior de 150 metros quadrados até 350 metros quadrados, R$15. Acima de 350 metros quadrados, R$25 por mês. Então, o munícipe até 80 metros quadrados vai pagar R$120 de taxa de lixo por ano, né? E aí segue até quem tem acima de 350 metros quadrados, que vai pagar em torno de R$300 por ano de Sim. taxa de lixo. Isso está colocado. Tem a questão também dos imóveis comerciais, que tem toda uma situação de aproveitamento, se fazem reciclagem, toda uma situação que envolve o comércio, né? Que envolve esse tipo de estabelecimento, né? Esse outro mecanismo. Tem as indústrias. A gente precisa saber como é que vai ficar essa coleta também nas áreas que não estão urbanizadas, como é que vai ser feito isso, de que forma isso vai ser atualizado, né? 10 horas mais 26 minutos, 10h26. Aguardar, né, César? Aguardar. De repente vai ser, se de repente a situação é obstruída. Uma coisa que me chama a atenção é que eu tava vendo, tem um projeto ali do vereador Alexandre Lemes. Quantas pessoas no município de Cubatão sabem quem é o vereador Alexandre Lemes? Boa pergunta. Excelente pergunta. Porque a própria apresentação, a votação nas sessões da Câmara trabalham com o nome social dos parlamentares. Boa. Quem é Alexandre? Boa. Mas é claro, por gentileza, verifique pra gente quem é Alexandre. A gente conhece todo o Rony do Bar, o Zalão, o Cabeça, Alexandre Lemes, que é o vereador. Vamos saber quem é Alexandre Lemes. A gente sabe que tem o Guará, que tem... Então, né? exato. Quer dizer, então você tem uma série de codinomes, que assim eles se apresentam e são chamados para as votações, mesmo nas sessões. Aí na hora do projeto, a gente coloca o Alexandre Lemes. Mas... O Sérgio Santana é o Sérgio Calçados, né? Que a gente, o vereador alemão, né? Inclusive vereador do pai, essa questão. Exato. Do alemão também. O vereador Tucla também teve o pai vereador Tucla. Né? Roxinho, Fábio Alves Moreira. E os que já estão há mais tempo, né? Na gestão, a gente consegue mandatos, identificar. É mais fácil identificar. Agora, em especial os vereadores novos, tem muito suplente que assumiu. Sim, então... Entendeu? Então ainda tem esse tipo de situação que não são os que de fato foram eleitos lá no início do mandato. Então, tem essa situação. Tá na primeira página do site lá, tem o nome lá, não tem Alexandre, né? Então, tá difícil, né? O tá projeto difícil, é claro, Alexandre Lemes. Tá difícil aqui, o Alexandre Lemes aqui. Mendes da Silva, Alexandre Mendes da Silva, é isso? Então, vamos ver lá, porque...
Eu mesmo fiquei sem saber. Lembrando que a sessão acontece às 16 horas, o horário de início da sessão é às 16. Volto a falar que a sessão ela tem um rito. É o topete. É o topete. Eu imaginei. Eu não sabia, é o topete. Então tá aí, é o topete. Ela começa às 16 e o rito faz-se o expediente da mesa primeiro, né? Lê-se a ata da sessão anterior, é aprovada, aí entra o expediente da mesa, e aí depois vem o expediente dos vereadores, ou seja, o vereador vai à leitura dos requerimentos, das indicações, né? E depois entra a parte do expediente do vereador, que é a apresentação dos trabalhos. Quando chega às 18 horas, aí entra-se na ordem do dia. As primeiras 2 horas é o expediente da mesa. E a segunda parte da sessão, que inicia às 18 horas, trata-se da ordem do dia. Muitas vezes, com a relevância da pauta, a Câmara tem a possibilidade, o plenário pode aprovar a inversão da pauta. Então, toda essa questão do expediente da mesa, ela é substituída pela ordem do dia. Começa já direto na ordem do dia e suprime aí o expediente da mesa. Então, muitas vezes, só para você ter uma ideia de como funciona o legislativo. Você chegou lá, os caras estão... Não, acompanha lá, que é a ordem do dia, que é importante também. Aquelas indicações de consertar um buraco na calçada, um semáforo, problemas de árvores, tudo mais. Você segue os requerimentos e indicações, né? Tendência, assim, precisamos ser claro, tendência de uma sessão tumultuada hoje. Tanto pelo projeto reapresentado, pautado novamente, que já é um projeto polêmico desde sempre, como pela situação no município. Tivemos aí a decisão aí quanto aos funcionários que eram seletistas, que então uma decisão contrária, exatamente, que fala que não deveriam ter sido colocados como efetivos nessa questão de estatutário. Exatamente. Podem ser dispensados. Integrados ao município. A gente tem a questão ainda que está do pagamento dos inativos por parte da Caixa de Previdência. Então a gente tem aí diversas situações ainda pairando aí sem definição e um projeto polêmico. E eu não digo nada se hoje não falarem também dessa questão do hospital, né? Ah, sim, tem a questão do hospital. Então, hoje é uma sessão... tá atuando aí, aceitou, né? Até por conta da determinação aperto do Ministério Público. 90 dias. Aceitou ficar aí os 90 dias que a princípio o município pediu. Mas tá tudo errado, né? Vamos combinar que tá tudo errado. A fundação aceitou. Mas se o processo finalizar, o contrato finaliza em novembro, o processo deveria ter terminado em outubro. Não, em junho, em novembro, poderia já ter tido a licitação e pronto, saber quem vai. Então, não, deveria estar finalizado em outubro para em janeiro. Ah, mas é um processo moroso. É moroso, a gente começa antes. Não é porque é moroso, a gente termina depois. Tem então, data e hora para acabar. Exato, a gente tem um planejamento. A gente sabe que o contrato se encerra em novembro e sabe que é um processo moroso. Sempre é um processo moroso, processo de educação, processo de saúde. Pô, então a gente começa antes. Não é termina depois. Enfim. Você precisa rodar 500 km. Você tem gasolina para 300, você vai abastecer antes. Pô, né? Exatamente. Você sabe que vai acabar, então... Não, aí você espera acabar para depois ir andando até o posto, voltar. Não dá, né? Sua viagem vai terminar com atraso. Com atraso, com certeza. E um custo maior, né? Opa! E um custo maior. Então, a preocupação é essa. Bom, hoje promete a sessão. Eu acho que a sessão hoje vai ser bem agitada. Bem agitada. Vale a pena você conferir pela internet, vale a pena você estar acompanhando aí a sessão na Câmara Municipal de Cubatão. É isso aí. Vezes a gente tinha as ideias anteriormente, fala, vamos fazer uma sessão com comentários. É complicado. É complicado. 10 horas mais 33 minutos. Estamos encerrando? Chegamos ao finalzinho hoje? Que maravilha. César, alguma colocação? Imagina, falamos assim, hoje foi, como a gente falou, né? Um dia quente em todos os sentidos. Assuntos aí, pautas de relevância, grande relevância e polêmicas, né? Questão do relatório da educação, questão da Câmara, enfim. Agradecer, Márcio, a participação. Sempre é muito importante, muito honroso estar aqui. Fico
realmente lisonjeado pela participação. Dizer que é sensacional aí essa oportunidade que o teu programa dá aí ao público geral saber, não só da cidade, mas como da região, do país. É importante estar atualizado. E dizer que vamos que vamos, né? Que sexta-feira tem mais Brasil aí. Sexta-feira tem Brasil. A Coca-Cola rodando na cidade, né? Aquela, hoje tem um caminhão da Coca. Da Coca-Cola. Quer dizer, é Copa, Natal, Coca-Cola. É isso aí. Tá tudo. Dezembro festivo. Tá encavalando tudo. Dezembro tá bem agitado de festa, né? E por falar em dezembro, vou voltar lá atrás, no ano passado, dia 31 de dezembro, em que você fez as promessas para você mesmo, usou branco, estourou champanhe, comeu romã, pulou onda, fez tudo o que é possível para ter um ano espetacular, fez promessas, fez projetos. Aí eu te pergunto, colocou alguma em prática? Pegou um item desses e falou, não, eu coloquei, mas se conseguiu, bacana. Mas se não conseguiu, de volta para a prancheta então. Dá tempo, vê se consegue colocar alguma coisa em pouco mais aí, em torno desses 25 dias que restam. Ou então, programa tudo novamente para prometer novamente para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, muito bom. Vai se preparando aí. Está chegando o dia da virada do ano e é hora de você se reencontrar com os seus projetos e observar. Valeu a pena? Coloquei em prática? Mente positiva sempre. Agradecendo a César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a você. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e também no site, né? E no canal no YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.